Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula do canal Educação. Turmas de segunda série, aula de Química, professora Érica Ramos com vocês. Tudo bem, Gabriel André, Baixa Grande do Ribeiro. Quem é mais que está com a gente hoje, Renanzinho? Deixa eu chamar aqui essa galera para vir para o meu mundo. Colônia do Gurgué e Aliseu Martins. Sejam todos bem-vindos, Baixa Grande do Ribeiro também, que eu já falei. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Vocês acabaram de ter aula com o mago da geografia, né? Titio Adriano. Olha, pessoal, o final do ano aí, chegando, e esse mês, depois de 72 dias do mês de agosto, né? Que eita, mês comprido, danado. Faltou foi não passar. Depois desses 72 dias em agosto, agora o tempo ele vai voar. Incrível, né? Então a gente não vai perder muito tempo, que a gente vai ter que praticar. Nós já estamos numa fase em que a gente está vendo o conteúdo, um pouquinho do conteúdo e já arrochando questão, porque só assim para preparar vocês. Até porque tem umas queridas peças aí que estão na sala de aula que não estudam em casa, né? Quando chega em casa não pega em nada. Não pega em nada. Quer ver o cramulhão, como diz lá na novela Pantanal, mas não quer ver os livros. Então, vamos fazer na aula, né? Aquilo que a gente não faz em casa tem que fazer na sala de aula, tá bom? Então, peguem o caderno de vocês, caneta, lápis, borrachas, marca-textas, coisinhas todas pra gente vir aqui, tá? Falar sobre energia envolvida nas transformações químicas, com foco no modelo cinético molecular, tá bom? Com foco nesse modelo cinético molecular. Quais são os objetivos da nossa aula hoje, pessoal? Reconhecer esse modelo cinético molecular como relevante para a explicação do movimento das moléculas e até mesmo os estados físicos, suas fases de agregação e suas alterações, tá bom? As pessoas às vezes acham besteira, Gabriel André, a gente falar sobre isso, porque acreditam que não é um assunto que seja tão cobrado. E é. Como eu falei para vocês já várias vezes, a química é um conteúdo vertical. Então, você precisa ter uma boa base de compreensão para entender os assuntos que virão logo em seguida, certo? Então, quando a gente fala em modelo cinético molecular, as pessoas ficam... Que é isso? Que é isso, professor? Vou falar de quê? Primeiro, você entende que energia e estabilidade são duas grandezas que estão intimamente ligadas? Você consegue compreender que quanto maior a energia, menor é a estabilidade de uma molécula, de um composto, de uma estrutura? Tudo aquilo que for bastante energético, ele é muito instável. Então, a gente tem que se preparar, teoricamente, para compreender as situações, problemas que serão propostas a vocês, tanto no Enem, como nos outros vestibulares, simulados e provas da escola também, tá bom? Então, vejamos. Como eu já falei, reconhecer a importância desse modelo cinético molecular, entender como a temperatura influencia diretamente no movimento das moléculas, saber utilizar os conhecimentos de entalpia para determinar a energia envolvida nos processos de dissolução, que nós já vimos bastante essa parte, e prever o comportamento das substâncias durante o seu processo de aquecimento, que é para a gente entender se aquilo vai mudar de estado físico ou não, o que vai causar. A gente tem aquele comportamento anômalo da água, que ocorre nos resfriamentos entre 4 e 3 graus Celsius, que é quando a água dilata, ela aumenta o volume, contrariando toda a regra do modelo cinético molecular. Por isso é importante. Esse comportamento anômalo da água é um exemplo da importância desse modelo. Porque, via de regra, isso não acontece. O comportamento anômalo
que é o anormal, né? O que não é padrão da água, é justamente o aumento de volume durante um resfriamento, por exemplo. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Entre 3 a 4 graus Celsius. Quando isso acontece, a água sofre uma dilatação. Quando chega mais ou menos nessa temperatura aí. Ou seja, ela sofre uma expansão em seu volume. Érica, não estou entendendo quando é que eu já vi isso. Tá me dizendo que eu já vi isso daí. E eu não tô sabendo, não. Tu tá com lorota. Tô não, rapaz. Quando tu bota uma garrafa com água para congelar, tu enche ela até a boca? Ou tu já encheu alguma vez? Se você já encheu alguma vez, você já deve ter visto que a garrafa fica deformada, não é? Por que que a garrafa fica deformada, Érica? Por que que muda? Sendo que toda substância, de acordo com o modelo cinético molecular, quando você diminui a temperatura, você reduz o volume. E a água vai reduzindo o volume, mas quando chega entre 3 e 4 graus Celsius, ela expande, ela dilata, como se estivesse sendo aquecida. Olha só que loucura. Então, a água realmente é especial. Por isso, na biologia e na química, a gente praticamente tem um tópico só para falar sobre água, sobre seus comportamentos e suas propriedades. Então, isso é interessante, tá? Quando a garrafa fica deformada lá no congelador, é porque realmente a água se encheu demais e a água expandiu seu volume, né? Fazendo com que o recipiente, por exemplo, geralmente a garrafa PET que a gente coloca, né? Fique com a sua forma aparente totalmente diferente. Então, ele diz respeito ao movimento das moléculas da matéria. Então, tudo que falar em cinético, cinética, é relacionado ao movimento. E a gente está falando molecular, então molecular se refere às moléculas, tá bom? O molecular se refere às moléculas. Moléculas da matéria. Então, é um modelo que foi explicando, foi sendo explicado, né, desenvolvido para isso. A temperatura, vamos lá. Aí agora a gente vai ver com uma parte muito importante. A temperatura influencia diretamente no movimento das moléculas. Então, a temperatura influencia no movimento das moléculas. Quanto maior for a temperatura, maior é o movimento, causando a dilatação do material. E vocês estão vendo aquilo que eu falei? Que o comportamento da água é um comportamento anômalo, porque você dilata o material quando você aumenta a temperatura. Você dilata o material quando você aumenta a temperatura. Então, o material está aqui de boas. As molequinhas juntinhas. Aí você aquece. No que você aquece, as moléculas sofrem o que chamamos de uma dilatação ou expansão. Elas acabam se distanciando. Até que essas interações aqui, se você continuar o aquecimento, até que essas alterações aqui sejam rompidas. E quando essas são rompidas, você muda de fase. Entenderam como é o babado? Você aquece, dilata o material, vai aquecer até um ponto em que ela vai mudar de fase. Quando muda de fase de agregação, sofreu uma transformação física.
Uma alteração não é química, né? Então, a temperatura influencia diretamente no movimento. Quando você aumenta, as moléculas se movimentam mais, com maior intensidade, e aí vão se distanciar, o material vai dilatar, podendo até chegar a mudar de fase. Quando a temperatura é menor, o movimento diminui. Causando a contração, que é o normal, só que com a água, lá naquela faixa de temperatura entre 3 e 4 graus Celsius, sofre justamente o contrário, que é uma dilatação, tá? Que ela acontece assim, você bota aqui a garrafinha de água no congelador. Eita, garrafa feia. Ave Maria. Aí depois tu vai ver a garrafa. Tá com um fundo assim. A bichinha deformou o fundo dela. O que foi que aconteceu? É porque a água sofreu uma expansão. E quando sofre essa expansão, provoca com que o material de que é feita a garrafa, né, se expanda também. Então, as transformações da água, como eu falei, porque a água é especial, né, filho? A água é especial. Olha só, tá aqui o gelo, que é a água no estado sólido, sofrendo a ação do calor. Então, o que está acontecendo aqui é um processo endotérmico, onde vai haver uma absorção, ele é endotérmico. A água líquida vai continuar recebendo calor, sendo aquecida, e vai passar para a fase de vapor. Isso também é endotérmico. O que a gente precisa entender é que esse vapor de água, ele fica na atmosfera. Então, há vapor de água na atmosfera. Isso aqui é o que dá a umidade, tá? E é isso aqui que permite que o copo fique suado, um copo com água gelada, fique suado depois de um tempo. Por quê? Porque ele pega esse vapor que está na atmosfera, na verdade, o vapor que está na atmosfera, numa temperatura bem elevada. Ó, ele está numa temperatura bem elevada, né? Que ele já saiu de gelo para líquido e passou para vapor. Aí começa a suar. Da onde veio essas gotículas? Não é o copo que está furado, tá? Da onde veio essas gotículas de água? Isso aqui essas gotículas veio da atmosfera. Vapor de água que estava na atmosfera, ok? Então, esse vapor da água que a gente vê saindo lá da panela que tu esquentou para fazer o nissim, para fazer o miojo, ou para fazer como é que diz? O cozidão, lá o que saiu lá na panela de pressão, ele vai ficando no ambiente, na atmosfera, tá bom? E como fica assim, ele acaba sendo disponível para situações como essa. É o mesmo raciocínio da tampa da cuscuzeira. Eu já expliquei várias vezes para vocês aqui. E os estados físicos são explicados notoriamente por esse modelo cinético molecular, tá? Então, são chamados 3 estados físicos ou estados de agregação e ficam se transformando em um e outro. A água é um ótimo exemplo porque ela existe nas 3 formas à temperatura ambiente, né? O seu estado normal é líquido, porém, dependendo de mudanças de temperatura, eu posso transformá-la em sólido ou em vapor, tá? Então, do sólido para o líquido, não esqueça, fusão, processo endotérmico, onde você está absorvendo calor.
Ebulição, evaporação, vaporização, também passagem do líquido para o vapor, também endotérmico. Já o retorno, que é a formação das gotículas, por exemplo, que é a condensação, é um processo exotérmico. Eu vou liberar calor para que aconteça. E quando eu congelo um líquido, a solidificação, ele também é um processo exotérmico, tá bom? Também é um processo exotérmico. E a sublimação, pessoal, não esqueça que a passagem do vapor para o sólido, que é chamada também de ressublimação, ela é exo. E a bolinha de naftalina que vai diminuindo de tamanho até sumir de vez, é a sublimação, processo endotérmico, tá bom? Se a gente for acompanhar com um termômetro, por exemplo, a gente precisa entender que o gelo, enquanto houver gelo aqui, ó essa situação. Enquanto eu houver gelo nesse sistema, o termômetro não vai sair de 0 grau. Não sai de jeito maneira, não sai. Enquanto eu tiver água, estou aquecendo, está vaporizando, está entrando em ebulição, a temperatura não muda, ela permanece em 100, tá? Então, você vai dando calor até que essa substância mude de fase. E isso a gente pode enxergar dentro de um gráfico, tá? Que essa figurinha aqui, eu acho ela completa. Sempre antes do primeiro patamar, a gente tem a substância no estado sólido. Aí você começa a subir a temperatura, aquecer, ele absorve calor, bum! Atingiu um ponto aqui que ele vai começar a derreter. Enquanto ele não derreter tudo que tem, essa temperatura não muda, tá? Esse aí é um trecho, ó, tá vendo aqui a temperatura ficando constante, ó? A temperatura tá constante até derreter toda a quantidade de gelo existente. E essa primeira faixa aqui representa o início da fusão a 0 graus Celsius. E aqui o fim da fusão também a 0 graus Celsius, porque a temperatura permaneceu, ó, constante, bem retinha, a temperatura permaneceu constante. No caso da água, 0 graus Celsius. Bom dia, Dona Inocêncio, professora Érica Ramos, tá? Aula de Química. Deixa eu colocar aqui para vocês. Com C, viu? Não é com K, não. Não é Érica com K, Érica com C. Viu? Aula de Química. Certo? Sejam bem-vindos. Nós estamos explicando aqui sobre esse modelo cinético molecular, que é mais falando sobre a interferência do comportamento das moléculas no estado físico das substâncias. Não é isso? Cadê Gabriel André? Foi sumir, foi? Se você observar aqui, ó, só tem uma água e a temperatura continua subindo. Mas quando eu atinjo esse pontinho aqui, a temperatura parou para ficar constante. Ah, então mudou de fase de novo. Agora mudou para a fase de vapor, né? O início da ebulição começou em 100 graus Celsius e encerrou também em 100 graus Celsius, porque você viu que a temperatura ficou constante. E após esses 100 graus Celsius, a água já assume uma outra fase, que é a fase de vapor. E você pode continuar aumentando a temperatura loucamente, que essa água vai continuar na fase de vapor. Gás é diferente de vapor, nós já vimos isso, ó. Gás é diferente de vapor. O vapor é aquilo que eu consigo transformar um líquido apenas em vapor, né? Apenas pela mudança de temperatura. Gás eu preciso também alterar a pressão, tá? Olha aí.
E a gente já viu lá no início da disciplina sobre o que é uma substância pura. Inclusive, a caracterização de uma substância pura é por ter ponto de fusão e ebulição constantes. Pontos de fusão e ebulição. Às vezes nem precisa falar constante, porque o ponto é um só. É um valor só. Olha aí, ó. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Foi o que a gente acabou de ver no gráfico anterior. Não é isso? Agora, quando é mistura, durante a fusão e durante a ebulição, ou seja, durante a mudança de fase, ocorre variação da temperatura. Ocorre variação da temperatura. Deixa eu só apagar isso aqui que ficou feio demais. E quando você tem, olha aí, ó, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Tudo bem, Gabriel. Agora, quando você tem assim, ó, vocês viram que aqui eu tenho uma variação durante a fusão e eu tenho uma variação durante a ebulição. Pessoal, se tiver variando, não é substância pura, é mistura, tá bom? Olha isso. Olha o que você está vendo aí, nesse primeiro gráfico. Eu tenho um ponto de fusão. Opa, é substância pura, Érica. Não vai cair nesse papo magro. Não vai cair nesse papo magro aí, que isso aí é lorota. Já ouviram falar em lorota? Pois isso aí é lorota. Ó, esses dois gráficos eu estou mostrando para vocês. Gráficos de substância. Se tiver variando, não é substância pura, né? Porque assim, vamos só ver aqui, Gabriel. Só termo que confundiu, tá vendo? Ó, patamarzinho acontece numa temperatura fixa, tanto a fusão como a ebulição. E aí essa variação aqui, ó, que ocorre durante a ebulição e ocorre durante a fusão, é característico de uma mistura. Às vezes, não acontece as duas juntas, acontece só uma, que é o caso que eu estou mostrando aqui nesse gráfico. Vocês saberiam me dizer de que eu estou falando aqui, pessoal? Vocês saberiam me dizer de que eu estou falando aqui? Quem são essas criaturas que querem dar uma de substância pura? Você, se tem ponto de fusão, eu posso dizer que é uma substância pura? Posso. Posso dizer? Não caia nesse papo. Tem uns amigos que são assim, ó. Fake. Fake. Tá vendo? Não cai nessa, não. Se mudar algum dos pontos, não é substância pura. Então, veja bem. Ah, Érica, tem ponto de fusão. É uma substância pura. Não, você tem que analisar os dois pontos, tanto durante a fusão como durante a ebulição. Se variou um deles, não é mais substância pura. Então, na substância pura, é muito, como é que eu posso dizer assim, amarrado. Ou é, ou não é. Se você variar um dos pontos, não pode ser substância pura. Então, veja assim, a gente tem as misturas especiais, né? Nesse caso, a mistura eutética, e aí eu uso como técnica para a gente lembrar. A gente já sabe que é uma mistura especial. Variou na ebulição. O Ezinho de ebulição. Então, a mistura eutética variou na ebulição, tá? E a outra, obviamente, vai variar na fusão, que é a mistura
a azeotrópica. Duas misturas que são comumente cobradas nos vestibulares, viu? Beleza? Então, vamos fazer exercício. A gente vai ter muitas questões hoje, então eu quero contar com a participação de vocês. Primeira questão. Resfriando-se progressivamente água destilada. Alguém sabe o que é água destilada, segunda série? O que é água destilada? Isso, Gabriel, muito bem. O que é a água destilada? Alguém sabe? Dom Inocêncio. Agora que vocês já têm meu nome aí anotado, já dá para conversar comigo, né não? O que seria água destilada? Vocês já ouviram falar nisso ou vocês não sabem o que é? A água destilada, pessoal, é a água verdadeiramente pura. É a água quimicamente pura, tá? Não tem nada além de H2O. É só isso. A água potável, que é a água própria para a gente tomar, não é água pura. Eu lembro que eu fiz até uma questão com vocês de uma meninazinha que estava com um balão de oxigênio querendo dar para os peixes num rio bem poluído. E aí eu perguntava, a água é pura? Logicamente, aquela água do rio, além de não ser quimicamente pura, era muito poluída. Mas existe a água potável, tá? E a água quimicamente pura. A água quimicamente pura é chamada de água destilada, mas também conhecida como água deionizada. Água deionizada. Também é outro termo que se utiliza para dizer que a água é quimicamente pura. Não tem nada além de H2O lá dentro. E é por isso que a água destilada possui o quê? Se ela é quimicamente pura, a definição de substância pura, uma das características principais é ter ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Se a temperatura variar durante as mudanças de fases, não é a água quimicamente pura. Então, quando começamos a resfriar progressivamente a água destilada e quando iniciar a passagem do estado líquido para o sólido, que tem o nome de... Como é o nome dessa mudança? Líquido para o sólido. Bora lá, segunda série. Como é o nome dessa mudança? Líquido para sólido. Acabei de mostrar um esquema para vocês, gente. Mudança de fase é desde a quarta série que vocês andam vendo isso aí, que é o quinto ano. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, que é a volta, é a solidificação. Todo mundo confunde, acontece. Acontece, viu? Geralmente a gente confunde mesmo. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Muito bem, Canavieira! Eita, menino! Canavieira hoje está empolgado. Está empolgado, que lá na terceira série hoje vocês bombaram. Deixa eu gritar, o povo está me bloqueando. Isso aí é errado, viu? Tem que deixar a pessoa ser feliz do jeito que ela é. Eu, hein? Letra A. Permanecerá constante enquanto houver líquido presente? Então, ó, assunto a história. Quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, que é a solidificação, como o Canavieira já disse aí, a temperatura, ela vai ficar constante? Nós estamos falando de quem? De uma mistura, de uma garrafa de água mineral, da água torneiral, da água que eu tirei lá do filtro de barro. Não, nós estamos falando da água quimicamente pura. Se a água é quimicamente pura, tanto a temperatura durante a fusão, solidificação, ebulição, liquefação sempre vai ser constante. Não interessa se é aquecimento
ou resfriamento. Então, onde está dizendo que vai aumentar ou diminuir, você exclui. Aí, na letra A, na letra B e na letra C, ele já diz que vai ficar constante. Tá. Na letra A, ele diz que fica constante enquanto houver líquido presente. Na letra B, diz que a temperatura permanece constante, sendo igual ao ponto de condensação da substância. O que é a condensação, gente? O que é a condensação? A condensação é a passagem do gasoso para o líquido. Está passando é do líquido para o sólido, tá? E não gasoso para o líquido. Obviamente que o ponto de solidificação, e eu acho que é uma informação interessante para a gente colocar, ó, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. O processo inverso da fusão, porque a fusão é o sólido para o líquido, né? O inverso é a solidificação. Então, o ponto de solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido, né, que é o caminho de volta, também ocorre a 0 graus Celsius. Certo? A temperatura é constante. Então, se eu estivesse falando da ebulição, eu também poderia dizer que a temperatura ia permanecer constante, sendo igual ao ponto de condensação. Mas eu não estou falando de ebulição, eu estou falando de solidificação. E o contrário da solidificação é a fusão. Ok? Então, letra B, no. Na letra D, mesmo depois de todo o líquido desaparecer, vamos tentar analisar. Quando a substância é pura, ela tem esse primeiro patamar, que é a fusão, e depois vem a ebulição. Mas, às vezes, eu não estou falando de aquecimento, eu estou me referindo a resfriamento. E o cara vai descer pelo mesmo caminho que ele subiu. Ele vai descer aqui, vai acontecer a condensação, resfriou, formou o líquido, resfriou até atingir o ponto de solidificação. Depois que acabar todo o líquido, a temperatura continua diminuindo, se você está resfriando, né? Então, neste caso, não, porque quando o líquido desaparece, a temperatura vai mudar. Então, enquanto houver líquido presente, a temperatura permanecerá constante. O gabarito da primeira, letra A, tá bem? Na questão 2, ó, essa questão aí é bestinha. Vou dar 2 minutos, Canavieira. Se prepare para responder essa questão, Gabriel André, Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio. Olha aí essa segunda questão que é super tranquila. Bora lá. 2 minutinhos.
Estou vendo que se der tempo aí a galera responde mesmo. Muito bem, olha só. Estamos falando da naftalina, o exemplo mais comum nesses casos envolvendo a passagem direta do sólido para o estado gasoso, sem nem passar pelo líquido. Eu só vou botar o esquema aqui, mas eu vou sinalizar apenas a sublimação. Então, é a passagem direta do sólido para o gasoso. E essa passagem direta aí, essa passagem direta, tem os dois exemplos principais, que é a naftalina, ou naftaleno, como tá usando aí. A gente fala de naftalina, que é o nome comercial, tá? E o iodo sólido, que é forma um vaporzinho lilás. O iodo sólido, ele tende a sublimar também. Bem rapidinho. Não sei se vocês já ouviram falar, você vai comprar aquelas xícaras, né? Aquelas xícaras grandes, personalizadas. Ali elas são sublimadas. Sublimadas com o quê? Com a tinta, né? O adesivo lá. É impresso na impressora um papelzinho com o adesivo que vai ser estampado naquela xícara, aquelas xícaras, zona. Não sei se vocês já viram. Tem umas de porcelana assim, que a gente faz de Dia dos Pais, Dia das Mães, não sei o quê. Pois é. Aí tem uns desenhos aqui, melhor mãe do mundo, melhor... Pois é. Essas xícarazinhas aí, elas se submetem a um processo de sublimação. Não elas vão sublimar, não a porcelana, mas o adesivo, certo? Aí cola lá que não tem quem tire. Tem a maquinazinha própria, que eleva a altas temperaturas. Tá aqui, sublimação letra B, certíssimo, galera. Valeu, valeu, valeu. Bora lá, Canavieira, para mais uma. Bora lá, Gabriel. A questão 3, como ela envolve uma interpretação gráfica, eu vou ler ela aqui para vocês e vou dar mais um tempinho. Então, prestem atenção. Vocês não vão copiar nada agora, não. Tá? Dado o diagrama de aquecimento, vamos identificar. Todo gráfico de aquecimento, ele vai ser mais ou menos assim. Com algumas nuances de diferença. Sempre o primeiro patamar vai se referir à fusão. Isso num gráfico de aquecimento. E o segundo patamar vai se referir à ebulição. Tá? Então, abaixo do ponto de fusão, nós vamos ter a fase sólida. Abaixo do ponto de fusão, a fase sólida. No ponto de fusão, sólido mais líquido. Acima da fusão, líquido. Na ebulição, líquido mais gasoso. E acima da ebulição, o gasoso. Então, eu vou deixar 3 minutinhos para vocês responderem essa questão de interpretação gráfica. Vejam esse gráfico aqui do tempo pela temperatura. Comparem com esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. E respondam. 3 minutinhos.
Rapaz, eu acho que eu dei foi tempo demais. Esses meninos tão violentos, moço. Disseram 80 graus é a temperatura de fusão do material. Então, aqui, ó, o primeiro patamar, como vocês observaram aqui, é de fusão. Então, a temperatura de fusão é 80. Vem cá. Essa substância é uma substância pura? É uma mistura comum? É uma mistura especial? Se sim, qual tipo de mistura? Bora, galera! E aí? E aí? E aí? É substância pura ou é mistura? Primeira coisa. Substância pura ou mistura? Esse gráfico. Hum? Esse é um gráfico de uma mistura ou de uma substância pura. Cri, 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 cri. Cadê? Isso, nenê. Cadê o nenê de tia Érica que não estão respondendo? Isso, Malia. É substância pura ou é mistura? O exemplo que eu fiz aqui foi de uma. Esse exemplo é de uma substância pura. Observem. É igual? É não, muito bem, Gabriel André. É uma mistura. Mas, de antemão, eu digo que não é uma mistura comum. É uma mistura que a ebulição variou, né, Gabriel? Então, é uma mistura eutética. Porque a variação ocorreu durante a ebulição. Tá bom? Ocorreu durante a ebulição. Beleza? Questão 4. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. Como eu falei para vocês, eu só não mudo para a fase gasosa, porque a fase gasosa eu preciso alterar a pressão. Mas, na fase de vapor, eu consigo atingir, estando aqui a temperatura ambiente. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Observe, note que você pode se confundir se você for no automático. Tendo como base as transições de fase representadas de 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia envolvida em qual etapa? 3 minutinhos. Eu quero a resposta, Canavieira.
Vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Quem teve respostas diferentes aqui. E eu vou explicar por que que teve diferença. Porque aqui a gente não pode esquecer, ó, extensão canavieira, vapor de água. O vapor de água, quando vai para a direção do estado líquido, é o que que está acontecendo aqui em um vapor para água líquida. Em um está acontecendo o que nós chamamos de condensação, que é a formação das gotículas lá do copo de água gelada e da tampa da cuscuzeira. Isso aqui é um processo exotérmico. No processo exotérmico, a liberação de energia. Quando eu retorno no 2, que é da água líquida para o vapor de água, ó, da água líquida para o vapor de água. Quando eu retorno, água líquida para vapor, o nome disso é ebulição. Na ebulição, nós temos a absorção de energia, certo? Nós temos a absorção de energia. Da água para o gelo, ó, da água para o gelo, indo da água líquida para o gelo, é o processo 3. O processo 3 de água para gelo está congelando, não é? Se está congelando, é porque isso daqui é uma solidificação. Na solidificação, você está resfriando, congelando, portanto, é exotérmico. A energia está sendo liberada. Calor está sendo liberado, correto? Então, exotérmico. Aí eu venho o processo inverso do gelo para a água líquida. Está derretendo, não é? Esse processo de derretimento no 4 é a fusão. E toda fusão, todo derretimento é um processo endotérmico. Ele bagunçou aí a ordem dos estados físicos justamente para você se confundir, Gabriel Canavieira, tá bom? Então, ele pergunta assim, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, aí vamos ver. Na etapa 2, foi a ebulição. Realmente um processo endotérmico. Muito bem. Se absorveu na etapa 2, o 1 liberou, né? Ó, o 1 liberou. E foi a condensação. Então, é uma energia liberada. Você tinha que ir atrás do liberado. Porque se na ida absorveu, na volta liberou. Então, você já exclui a letra B e a letra D. Mas o processo em que é a mesma quantidade de energia está na etapa 1. Então, não é a A, não é a C. Gabarito, letra E. Olha aí. Um resuminho, né, Gabriel? Pra gente não se perder. Tá bom?
Então, tá aí. Esses processos ocorrem com a mesma quantidade de energia. A diferença é que um tá absorvendo e o outro tá liberando. Pessoal, então encontro vocês já já. Vamos tomar uma aguinha. Já já a gente retorna. Beleza?